Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bons de Bíblia Quiz. E no vídeo de hoje, vamos responder 22 perguntas bíblicas sobre o Novo Testamento, níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar e no final do vídeo nos conte nos comentários. Mas antes, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. E vamos para o quiz. De número 1. Quem pediu a Herodes a cabeça de João Batista em um prato? Opção A, Pilatos. B, Herodias. C, Caifás. D, filha de Herodias. Tempo para você pensar. Se você disse opção D, filha de Herodias, você acertou. Isso aconteceu durante uma festa, quando a filha de Herodias dançou diante de Herodes e agradou a ele. Em agradecimento, Herodes prometeu dar a ela o que desejasse. E orientada por sua mãe, a jovem pediu a cabeça de João Batista. Essa história está registrada em Mateus 14, do 1 ao 12. Pergunta de número 2. Quem disse a Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Opção A, Nicodemos. B, Zaqueu. C, Pilatos. D, Maria Madalena. Tempo. E a resposta correta é a opção A, Nicodemos. Essas palavras foram ditas por Nicodemos a Jesus. Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio. Ele se aproximou de Jesus de noite para conversar sobre a natureza do reino de Deus. Essa passagem está registrada em João 3:2, onde Nicodemos expressa reconhecimentos pelas obras extraordinárias de Jesus como sinais da presença divina. Pergunta de número 3. Quem foi o primeiro mártir cristão apedrejado até a morte? Opção A, Estevão. B, Tiago, filho de Zebedeu. C, Bartolomeu. D, Judas Iscariotes. Tempo. E a resposta correta é a opção A, Estevão. O primeiro mártir cristão apedrejado até a morte foi Estevão. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja primitiva em Jerusalém. Sua história é relatada no livro de Atos, capítulo 7, onde Estevão faz um discurso corajoso perante o Sinédrio, confrontando-o com a mensagem do Evangelho. Sua morte por apedrejamento aconteceu como resultado de sua fé em Jesus Cristo. E a quarta pergunta: qual é a 7ª taça da ira de Deus? Opção A, dor insuportável. B, terremoto. C, granizo. D, fome. Tempo. Se você disse opção B, terremoto, você acertou. A 7ª taça da ira de Deus é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 16.
ela é derramada no ar, e a voz que vem do templo no céu proclama: está feito. Com essa taça ocorrem relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca antes havia acontecido desde que há homens sobre a terra. Estes eventos simbolizam o completo derramamento da ira divina antes do julgamento final. E esta narrativa completa você pode ler em Apocalipse 16, 17 a 21. E a pergunta de número 5: quem foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios? Opção A, Pedro. B, João. C, Paulo. D, Tiago. Tempo. E a resposta correta é a opção C, Paulo. O primeiro apóstolo a pregar explicitamente aos gentios foi Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso. Ele teve uma visão na estrada de Damasco, onde Jesus o comissionou para ser um apóstolo aos gentios. Paulo desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo entre os não-judeus. E a referência principal para esse evento você pode ler em Atos 9. Qual discípulo de Jesus ressuscitou uma mulher chamada Tábita? Opção A, Pedro. B, João. C, André. D, Filipe. Tempo. E a resposta correta é a opção A, Pedro. A história é relatada no livro de Atos, capítulo 9. Conta que Tábita, também conhecida como Dorcas, era uma mulher piedosa, conhecida por suas boas obras e caridade. Após sua morte, os discípulos em Jope enviaram mensageiros para chamar Pedro, que estava em uma cidade próxima chamada Lida. Com oração e confiança em Deus, Pedro ressuscitou Tábita, o que resultou em muitas pessoas crerem no Senhor. E esta passagem milagrosa você vê em Atos 9, 36 a 41. Pergunta de número 7. Qual casal morreu instantaneamente por mentir ao Espírito Santo no livro de Atos? Opção A, Ananias e Safira. B, Priscila e Áquila. C, Ananias e Cátia. D, Zaqueu e Maria. Tempo. Se você disse opção A, Ananias e Safira, você acertou. Eles venderam uma propriedade, retiveram parte do dinheiro para si mesmos, mas disseram que estavam doando a quantia inteira à comunidade cristã. Quando confrontados por Pedro, mentiram sobre o valor da oferta. Como resultado, ambos caíram mortos após serem repreendidos por Pedro, demonstrando a seriedade da mentira diante de Deus. Você pode ler esse relato em Atos 5. Pergunta de número 8. Quem perguntou a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos? Opção A, Nicodemos. B, Galio. C, o escriba. D, o fariseu. Tempo. E a resposta correta é a opção C, o escriba. O escriba queria testar Jesus. E a resposta de Jesus inclui o grande mandamento de amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força. E o segundo, semelhante a ele, de amar o próximo como a si mesmo. Veja aí em Marcos 12, 28. E a nona pergunta, você já deixou o teu like? Onde Paulo e Silas foram aprisionados? Opção A, Jerusalém. B, Roma.
C. Filipos, B. Atenas. Tempo. E a resposta correta é a opção C, Filipos. Eles estavam evangelizando a cidade de Filipos. Então ali realizaram um milagre ao libertar uma jovem possuída por um espírito adivinhador. Isso resultou em tumulto e as autoridades locais prenderam Paulo e Silas, lançando-os na prisão. No entanto, durante a noite, ocorreu um terremoto que abriu as portas da prisão e os guardas ficaram impressionados com a fidelidade de Paulo e Silas ao Deus verdadeiro. Veja aí na sua Bíblia em Atos 16, 19 em diante. E a 10ª pergunta do nosso quiz: a quem Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso? Opção A, Pilatos. B, Barrabás. C, Simão o leproso. D, o ladrão na cruz. Essa é fácil, hein? Tempo. Se você disse opção D, o ladrão na cruz, você acertou! Jesus disse essas palavras a um dos criminosos crucificados ao seu lado, que demonstrou arrependimento e fé. Você pode conferir em Lucas 23, 43. Pergunta de número 11. Qual apóstolo foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras indizíveis? A, Pedro. B, João. C, Paulo. D, Tiago. Tempo. E a resposta correta é a opção C, Paulo. O apóstolo que foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras indizíveis foi Paulo. Ele descreve esta experiência em 2 Coríntios 12, 2 a 4, mencionando que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que não é permitido ao homem relatar. Esta experiência foi uma revelação especial dada a Paulo por Deus. Você já teve alguma experiência com Deus? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Pergunta de número 12. Quem providenciou seu túmulo para o enterro de Jesus após a crucificação? Opção A, José de Arimateia. B, Simão o leproso. C, Caifás. D, Maria Madalena. Tempo. E a resposta correta é a opção A, José de Arimateia. Ele era um membro do Sinédrio e um discípulo secreto de Jesus. José foi corajoso para pedir o corpo de Jesus a Pilatos e, junto com Nicodemos, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento e colocou em seu próprio túmulo novo. Veja aí em Mateus 27, 57. Pergunta de número 13. Em nome de Jesus, quem curou um coxo de nascença à porta formosa do templo? Opção A, João. B, Pedro. C, Tiago. D, André. Tempo. E a resposta correta é a opção B, Pedro. Em nome de Jesus, Pedro e João curaram um homem coxo de nascença à porta do templo chamada Formosa. Essa história está registrada no livro de Atos, capítulo 3, onde Pedro, dirigindo-se ao homem que pedia esmola, disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem foi curado instantaneamente e começou a andar, causando admiração entre as pessoas que estavam no templo. Nosso Deus é maravilhoso, não é mesmo? E a 14ª pergunta: quem é descrito como um poderoso anjo que desceu do céu, vestido como uma nuvem, com o arco-íris sobre a cabeça e o rosto como o sol? Opção A, Gabriel. B, Miguel. C, Rafael. D, Jesus. Tempo! E a resposta correta é a opção D, Jesus Cristo. E a referência você lê em Apocalipse 10. E a 15ª pergunta: o que Pilatos escreveu e colocou na cruz de Jesus? A, Rei dos Judeus. B, Messias prometido. C, Filho de Deus. D, Salvador do mundo. Tempo! E a resposta correta é a opção A, Rei dos Judeus. Pilatos escreveu uma inscrição que foi colocada na cruz de Jesus, a qual dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos, ao redigir essa inscrição, provocou os líderes judeus ao afirmar que Jesus era o Rei dos Judeus. Veja aí em João 19. Pergunta 16. Quem ordenou o massacre dos meninos de Belém na tentativa de matar Jesus? A, Herodias. B, Caifás. C, Herodes. D, César. Tempo! E a resposta correta é a opção C, Herodes. O massacre dos meninos de Belém na tentativa de matar Jesus foi ordenado por Herodes, conhecido como Herodes o Grande. Esta trágica história está registrada em Mateus 2, 16 e 18. Herodes, perturbado com a notícia do nascimento de um suposto rei dos judeus, buscou eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, ordenando a morte de todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores. Esse episódio é muitas vezes referido como o massacre dos inocentes. Pergunta de número 17. Em qual ilha Paulo foi mordido por uma serpente, mas não sofreu dano? A, Patmos. B, Creta. C, Ilha Velha. D, Malta. Tempo! E a resposta correta é a opção D, Ilha de Malta. Após um naufrágio à Ilha de Malta, enquanto Paulo ajudava a recolher lenha para fazer uma fogueira, uma víbora saiu do calor das brasas e mordeu sua mão. Embora os locais esperassem que ele morresse ou sofresse alguma consequência grave, Paulo não sofreu dano algum. Isto foi visto pelos malteses como um milagre, fortalecendo a mensagem de Paulo entre eles. Veja aí em Atos 28, 1, 6, este livramento. Pergunta de número 18. Quem disse a Jesus: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade? A, Maria Madalena. B, Tomé. C, Pedro. D, o pai do menino. Tempo. E a resposta correta é a opção D, o pai do menino. Estas palavras foram ditas por um homem cujo filho estava possuído por um espírito maligno. Ele se dirigiu a Jesus com a expressão: Senhor, eu creio,
ajuda a minha incredulidade. Esta história está registrada em Marcos 9:24. O homem reconheceu sua fé, mas também reconheceu as dúvidas e a necessidade de um aumento na fé. Jesus então curou o filho do homem, mostrando compaixão divina, mesmo diante da fraqueza da fé humana. Você crê em Deus? Coloque aí, eu creio. Pergunta de número 19. Qual cidade foi o cenário da parábola do bom samaritano? A. Belém. B. Samaria. C. Jericó. D. Nazaré. Tempo. E a resposta correta é a opção C, Jericó. A parábola do bom samaritano foi contada por Jesus em resposta a um especialista na lei que queria justificar a pergunta: quem é o meu próximo? O cenário da parábola é a estrada de Jerusalém para Jericó. Essa narrativa é encontrada em Lucas 10. O ponto central da parábola é a bondade inesperada demonstrada por um samaritano para com um homem ferido, destacando a importância de amar e cuidar do próximo, independente de suas origens ou status. Você tem amado o seu próximo, hein? 20ª pergunta. Qual apóstolo, após a ressurreição de Jesus, pegou 153 peixes em uma rede? A. João. B. Simão Pedro. C. André. D. Tiago. Tempo. E a resposta correta é a opção B, Simão Pedro. Após a ressurreição, Pedro e outros discípulos estavam pescando no mar da Galileia, mas não havia pego nada durante toda a noite. Jesus apareceu na praia e, após uma orientação de Jesus, a rede foi lançada novamente, resultando em uma pesca abundante de 153 grandes peixes. Esta narrativa simboliza a orientação e provisão de Jesus na vida dos seus discípulos. E a pergunta de número 21, a penúltima pergunta. Qual cidade recebeu uma mensagem do apóstolo Paulo sobre o Deus desconhecido? A. Atenas. B. Corinto. C. Tessalônica. D. Éfeso. Tempo. E a resposta correta é a opção A, Atenas. Ao caminhar pela cidade de Atenas, Paulo notou muitos altares e ídolos, incluindo um altar dedicado ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou esta oportunidade para pregar aos atenienses sobre o verdadeiro Deus, e ele declarou ser aquele a quem eles adoravam, ignorando. Ele apresentou a mensagem do Evangelho e ressurreição de Jesus Cristo, levando algumas conversões entre os ouvintes. Atos 17. Pergunta de número 22. Qual dos discípulos negou Jesus com juramento? A. André. B. Filipe. C. Tiago. D. Pedro. E a resposta correta é a opção D, Pedro. O discípulo que negou Jesus com o juramento foi Pedro. Isso ocorreu durante a prisão de Jesus, conforme registrado nos evangelhos. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, como predito por Jesus anteriormente. Após o terceiro juramento de Pedro, o galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, levando o arrependimento amargo. Mateus 26, 72. Quantas perguntas você acertou nesse quiz? Conte aqui nos comentários. No primeiro comentário, te ofereço um curso de memorização da Bíblia que vai te ajudar muito. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os novos vídeos.
Deixe o seu like e envie esse vídeo para os seus amigos e familiares. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Obrigado por assistir e assista mais vídeos aqui. Deus te abençoe e a sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.